Livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Uma palavrinha antes de começar. O Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Este livro não é para os super espirituais. Não é para cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegarão lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras a viver uma união com Jesus. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro, que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos, que se sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Brennan Manning. Capítulo 1. Alguma coisa está muito errada. Em uma noite tempestuosa de outubro, numa igreja nos arredores de Minneapolis, centenas de cristãos se reuniram para um seminário de 3 dias. Comecei com uma apresentação de 1 hora sobre o Evangelho da Graça e a realidade da salvação. Usando a escritura, histórias, simbolismo e experiência pessoal, enfoquei a completa suficiência da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. O culto terminou com um cântico e uma oração. Deixando a igreja por uma porta lateral, o pastor e seu auxiliar espumavam de raiva. Aquele cabeça oca não disse nada sobre o que temos de fazer para ganhar salvação, disse o pastor. Alguma coisa está muito errada, disse o auxiliar em tom de concordância. Dobrando-se aos poderes deste mundo, a mente deformou o Evangelho da Graça em cativeiro religioso e distorceu a imagem de Deus à forma de um guarda-livros eterno e cabeça dura. A comunidade cristã lembra uma bolsa de obras de Wall Street, no qual a elite é honrada e os comuns ignorados. O amor é reprimido, a liberdade acorrentada e o cinto de segurança da justiça própria devidamente apertado. A igreja institucional tornou-se alguém que inflige feridas que nos curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. Dito sem rodeios, a igreja evangélica de nossos dias aceita a graça na teoria, mas nega-a na prática. Dizemos acreditar que a estrutura mais fundamental da realidade é a graça, não as obras, mas nossa vida refuta nossa fé. De modo geral, o Evangelho da Graça não é proclamado, nem compreendido e nem vivido. Um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Nossa cultura tornou-se a palavra graça impossível de compreender. Repercutimos frases de efeito como: nesta vida nada é de graça. Cada um acaba ganhando o que merece. Quer dinheiro? Vá trabalhar. Quer amor? Faça por merecer.
Quer misericórdia? Mostre que é digno dela. Faça aos outros antes que eles façam. Observe as filas nos órgãos assistenciais, os mendigos preguiçosos nas ruas, a merenda grátis na escola, os estudantes ricos com bolsas do governo. Só os trapaceiros se dão bem. Sem dúvida, dê a cada um o que merece e nenhum centavo a mais. Minha editora Ana Hevel contou-me que ouviu certa vez de um pastor dizendo a uma criança: Deus ama os bons meninos. À medida que ouço sermões com ênfase definida no esforço pessoal, toma lá da cá, fico com a impressão de uma espiritualidade faça você mesmo. É a nova onda americana. Embora as Escrituras insistam que é de Deus a iniciativa da obra da salvação, que pela graça somos salvos e que é formidável amante que toma a iniciativa, frequentemente nossa espiritualidade começa no eu, não em Deus. A responsabilidade pessoal substituiu a resposta pessoal. Falamos sobre adquirir a virtude como se ela fosse uma habilidade que pudesse ser desenvolvida, como uma bela caligrafia ou um bom gingado numa tacada de golfe. Nas épocas de penitência, nosso foco é superar nossas fraquezas, livrarmos-nos de nossos entraves e alcançarmos a maturidade cristã. Transpiramos debaixo de diversos exercícios espirituais como se eles fossem concebidos para produzir um mister universo cristão. Embora algum elogio nominal seja dirigido ao Evangelho da Graça, muitos cristãos vivem como se fossem apenas a sua disciplina pessoal e sua autonegação que deverão moldar o perfeito eu. A ênfase é no que eu estou fazendo, em vez de no que Deus está fazendo. Nesse processo curioso, Deus é um espectador velhinho e benigno que está ali para torcer quando compareço para minha meditação matinal. Transferimos a lenda de Horácio Alger sobre o homem que venceu pelos seus próprios esforços, o self-made man, para o nosso relacionamento com Deus. Quando lemos no Salmo 123, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, experimentamos uma vaga sensação de culpa existencial. Nossos olhos não estão fitos em Deus. No fundo, somos pelagianos, praticantes. Cremos que somos capazes de nos erguermos do chão puxando nossos próprios cadarços, que somos de fato capazes de fazê-lo sozinhos. Mais cedo ou mais tarde, somos confrontados com a dolorosa verdade de nossa inadequação e de nossa insuficiência. Nossa segurança é esmagada e nossos cadarços cortados. Uma vez que o fervor passa, a fraqueza e a infidelidade aparecem. Descobrimos nossa incapacidade de acrescentar uma polegada que seja à nossa estatura espiritual. Começa então um longo inverno de descontentamento que eventualmente floresce em depressão, pessimismo e um desespero sutil. Sutil porque permanece não diagnosticado e não percebido e, portanto, não confrontado. Ela assume a forma de tédio e trabalho forçado. Somos esmagados pela normalidade da vida, pelas tarefas diárias executadas à exaustão. Secretamente, admitimos que o chamado de Jesus é exigente demais, que a entrega ao Espírito Santo que está além do nosso alcance. Passamos a agir como todo mundo. A vida assume uma qualidade vazia e desprovida de contentamento. Começamos a lembrar o personagem principal da peça de Eugênie, o grande deus Brown. Por que tenho medo de dançar? Eu que amo a música e o ritmo e a graça e a canção e o riso? Por que tenho medo de viver, eu, que amo a vida e a beleza da carne e as cores vivas da terra e o céu e o mar? Por que tenho medo de amar, eu, que amo o amor? Algo está muito errado. Nosso afã de impressionar a Deus, nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos, ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta ao Evangelho da Graça.
Nossa abordagem da vida cristã é tão absurda quanto o jovem que, depois de receber a sua licença de encanador, foi levado para ver as cataratas do Niágara. Ele estudou-as por um minuto e depois disse: "Acho que tenho como consertar isso." A palavra graça em si tornou-se banal e desgastada pelo mau uso e pelo uso em excesso. Ela não mexe conosco da mesma forma que mexia com os nossos ancestrais cristãos. Em alguns países europeus, certos oficiais eclesiásticos de alto escalão são ainda chamados de Sua Graça. Jornalistas esportivos falam da graça fluente de Michael Jordan, e já foi dito do empreendedor Donald Trump que ele carece de graça. Surge um novo perfume com o rótulo Graça, e um boletim de estudante é chamado de desgraça. A palavra perdeu seu poder criativo latente. Fyodor Dostoiévski capturou o choque e o escândalo do Evangelho da Graça quando escreveu: "No último julgamento, Cristo nos dirá: vinde vós também, vinde bêbados, vinde vacilantes, vinde filhos do opróbrio. E dir-nos-á: seres vis, vós que sois a imagem da besta e trazem a sua marca. Vinde, porém, da mesma forma vós também. E os sábios e prudentes dirão: Senhor, por que os acolhes? E ele dirá: se os acolho, homens sábios, se os acolho, homens prudentes, é porque nenhum deles foi jamais julgado digno. E ele estenderá os seus braços e cairemos a seus pés, e choraremos e soluçaremos, e então compreenderemos tudo, e compreenderemos o Evangelho da Graça. Senhor, venha o teu reino." Creio que a reforma realmente começou no dia em que Martinho Lutero orou sobre o significado das palavras de Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como muitos cristãos dos nossos dias, Lutero se debatia noite adentro com a questão fundamental: de que forma o Evangelho de Cristo podia ser realmente chamado de boa nova, se Deus é um juiz justo que retribui aos bons e pune os perversos? Será que Jesus veio realmente revelar essa terrível mensagem? De que forma a revelação de Deus em Cristo Jesus podia ser acuradamente chamada de nova, já que o Antigo Testamento defendia o mesmo tema, ou de boa, com a ameaça de punição suspensa como uma nuvem escura sobre o vale da história? Porém, como observa Jaroslav Pelikan, Lutero repentinamente chegou à percepção de que a justiça de Deus, da qual Paulo falava nessa passagem, não era a justiça pela qual Deus era justo em si mesmo, que seria uma forma passiva de justiça, mas a justiça pela qual, por causa de Jesus Cristo, Deus tornou justo pecadores. Isto é justiça ativa, por meio do perdão dos pecados na justificação. Quando descobriu isso, Lutero afirmou que os próprios portões do paraíso haviam se aberto para ele. Que verdade atordoante! Justificação pela graça mediante a fé é a frase erudita dos teólogos para os que Chesterton chamou de certa vez de amor selvagem de Deus. Ele não é instável nem caprichoso, não conhece épocas de mudança. Deus tem um único posicionamento inflexível com relação a nós. Ele nos ama. Ele é o único Deus jamais conhecido pelo homem que ama os pecadores. Falsos deuses criados pelos homens desprezam os pecadores, mas o Pai de Jesus ama todos. Não importam o que façam. Isso é naturalmente incrível demais para aceitar. No entanto, a afirmação central da reforma permanece. Não por qualquer mérito nosso, mas pela sua bondade, tivemos nosso relacionamento restaurado com Deus por meio da vida, da morte e da ressurreição do seu amado Filho. Essa é a boa nova, o Evangelho da Graça. Com a sua característica joy de vivre, Robert Capon coloca da seguinte forma: a reforma foi uma ocasião em que os homens ficaram cegos, embriagados por descobrir no porão empoeirado do medievalismo tardio
uma adega repleta da graça envelhecida 1.500 anos com teor alcoólico 100%, garrafa após garrafa de pura escritura destilada. Um gole da qual bastava para convencer qualquer um de que Deus nos salva sem precisar de ajuda. A palavra do Evangelho, depois de todos aqueles séculos de tentar elevar-se ao céu, preocupando-se com a perfeição de seus cadarços, tornou-se repentinamente um anúncio direto de que os salvos já estavam em casa, mesmo antes de começarem. A graça deve ser bebida pura, sem água, sem gelo e seguramente sem água tônica. Não se permite que nem bondade, nem maldade, nem as flores que desabrocham na primavera da superespiritualidade entrem nesse preparado. Mateus capítulo 9, verso 9 a 13 captura um adorável vislumbre do Evangelho da Graça. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Eis aqui uma revelação fulgurante como a estrela da manhã. Jesus veio para os pecadores, para aqueles tão marginalizados quanto cobradores de impostos, e para os enredados em escolhas sórdidas e sonhos desfeitos. Ele vem para os executivos de corporações, sem-teto, superastros, fazendeiros, prostitutas, viciados, fiscais do imposto de renda, vítimas da AIDS e até mesmo vendedores de carros usados. Jesus não apenas conversa com essa gente, mas janta com eles, plenamente consciente de que a sua comunhão à mesa com pecadores fará erguer as sobrancelhas dos burocratas religiosos que ostentam seus parâmetros e a insígnia de sua autoridade para justificar a sua condenação à verdade e sua rejeição ao Evangelho da Graça. Essa passagem deveria ser lida, relida e memorizada. Toda geração cristã tenta minimizar o cegante fulgor do seu significado, porque o Evangelho fica parecendo bom demais para ser verdade. Pensamos que a salvação pertence aos decentes e piedosos, aqueles que permanecem a uma distância segura dos becos da existência, cacarejando seus julgamentos sobre aqueles que a vida maculou. Em nome da graça, qual tem sido o veredito da comunidade cristã sobre a vida maculada do falecido Rock Hudson? A revelação, apesar dos $4,5 milhões que ficaram para o seu amante Mark Christian, de que ele chamou um sacerdote no seu leito de morte, confessou seus pecados e clamou a Deus por perdão? Jesus, que perdoou os pecados do paralítico, reivindicando dessa forma a autoridade divina, anuncia que convidou pecadores e não os de justiça própria para sua mesa. O verbo grego usado aqui, kalen, tem o sentido de chamar um convidado honrado para jantar. Jesus afirma com efeito que o reino de seu Pai não é uma subdivisão para os justos e nem para os que se sentem possuidor de o segredo do estado da salvação. O reino não é um condomínio fechado elegante com regras snobs a respeito de quem pode viver ali dentro. Não, ele é para um elenco mais numeroso de pessoas, mais rústico e menos exigente, que compreende que são pecadores porque já experimentaram o efeito nauseante da luta moral. São esses os pecadores convidados chamados por Jesus para se aproximarem com ele ao redor da mesa de banquete.
Essa história permanece perturbadora para aqueles que não compreendem que homens e mulheres que são verdadeiramente preenchidos com a luz são aqueles que fitaram profundamente as trevas da sua existência imperfeita. Talvez tenha sido depois de meditar sobre essa passagem que Morton Kelsey escreveu: a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. A boa nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos. O doce som da graça admirável nos salva da necessidade do auto-engano. Ele nos impede de negar que, embora Cristo tenha sido vitorioso, a batalha contra a lascívia, a cobiça e o orgulho ainda ecoa dentro de nós. Na condição de pecador redimido, posso reconhecer com qual frequência sou insensível, irritável, exasperado e rancoroso com os que me são mais próximos. Quando vou à igreja, posso deixar meu chapéu branco em casa e admitir que falhei. Deus não apenas me ama como eu sou, mas também me conhece como sou. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse de minha miséria, impotência e carência. Como escreveu C.S. Lewis em Os Quatro Amores, a graça reserva a aceitação completa, pueril e satisfeita da nossa necessidade, uma alegria na dependência total. O homem bom sente pesar pelos pecados que fizeram com que sua necessidade aumentasse, mas não se sente inteiramente pesaroso pela nova necessidade que eles produziram. Quando o Evangelho da Graça toma conta de nós, algo passa a estar muito certo. Vivemos na verdade e na realidade. Tornamo-nos honestos como o sacerdote de 92 anos que era venerado por todos na cidade devido à sua santidade. Ele era também membro da Rotary. A cada reunião do clube, ele estava presente, sempre no horário e sempre sentado no seu lugar favorito num canto do salão. Um dia, o sacerdote sumiu. Era como se tivesse desaparecido em pleno ar. As pessoas da cidadezinha procuraram em todo lugar sem encontrar qualquer sinal dele. No mês seguinte, porém, no encontro do Rotary, ele estava ali sentado no seu cantinho usual. "Padre!" Todos gritaram. "Onde o senhor esteve?" "Acabei de cumprir uma sentença de 30 dias na prisão." "Na prisão?" Eles gritaram. "Padre, o senhor não seria capaz de ferir uma mosca. O que aconteceu?" "É uma longa história", disse o sacerdote. "Mas para resumir, eis o que aconteceu. Comprei um bilhete para ir à cidade. Eu estava na plataforma esperando o trem chegar, quando chegou uma jovem muito atraente conduzida pelo braço por um policial. Ela olhou para mim, virou-se para o policial e disse: "Foi ele sim, tenho certeza que foi ele." Bom, para dizer a verdade, fiquei tão lisonjeado que me declarei culpado. Há um toque de vaidade nos mais santos dos homens e mulheres. Não há razão para negar. E eles sabem que a realidade morde se não for respeitada. Quando sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxos. Creio e duvido. Tenho esperança e sinto-me desencorajado. Amo e odeio. Sinto-me mal quando me sinto bem. Sinto-me culpado por não me sentir culpado. Sou confiante e desconfiado. Honesto e ainda assim insincero. Aristóteles diz que sou um animal racional. Eu diria que sou um anjo com um incrível potencial para a cerveja. Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. O Evangelho da Graça nulifica nossa adulação aos televangelistas, superastros carismáticos e heróis da igreja local. Ele oblitera a teoria de duas classes de cidadania que opera em muitas igrejas americanas, pois a graça proclama a assombrosa verdade de que tudo é de presente. Tudo de bom é nosso, não por direito, mas meramente pela liberalidade de um Deus gracioso.
Embora haja muito que podemos ter feito por merecer, nosso diploma e nosso salário, nossa casa e nosso jardim, uma garrafa de boa cerveja e uma noite de sono caprichada, tudo é possível apenas porque nos foi dado tanto. A própria vida, olhos para ver e mãos para tocar, mente para formar ideias e coração para bater com amor. A nós foram-nos dados Deus em nossa alma e Cristo na nossa carne. Temos o poder de crer quando outros negam, de ter esperança quando outros desesperam, de amar quando outros ferem. Isso é muito mais, é pura e simplesmente de presente. Não é recompensa a nossa fidelidade, a nossa disposição generosa, a nossa vida heróica de oração. Até mesmo nossa fidelidade é um presente. Se nos voltamos para Deus, disse Agostinho, até mesmo isso é um presente de Deus. Minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para consegui-lo ou merecê-lo. No meu ministério como evangelista errante, tenho louvado determinados santos e cristãos contemporâneos, falando de a que custo eles pelejaram para suplantar homens e mulheres de menor envergadura. Ó Deus, quanta loucura preguei nesses sermões! A boa nova do Evangelho da Graça grita em voz alta. Somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Além disso, como observa Henry Nouwen, a maior parte da obra de Deus no mundo talvez passe despercebida. Há uma série de pessoas que ficaram famosas e amplamente conhecidas pelos seus ministérios, mas grande parte da atividade salvífica de Deus na nossa história pode permanecer ainda completamente desconhecida. Esse é um mistério difícil de aprender numa era que atribui tamanha importância à publicidade. Temos a tendência de pensar que quanto mais pessoas sabem e falam a respeito de alguma coisa, mais importante ela deve ser. Em Lucas 18, um jovem rico vem até Jesus perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Ele quer ser colocado no centro das atenções. Não é coincidência que Lucas coloca a passagem de Jesus com as crianças nos versículos que imediatamente precedem a história do jovem aristocrata. As crianças contrastam com o homem rico simplesmente porque não há como discutir elas terem sido capazes de merecer o que quer que seja. O ponto central de Jesus é o seguinte: não há coisa alguma que qualquer um de nós possa fazer para herdar o reino. Devemos simplesmente recebê-lo como criancinhas. E criancinhas não fizeram ainda coisa alguma. O mundo do Novo Testamento não tem uma visão sentimental a respeito de crianças e não nutre qualquer ilusão sobre alguma bondade inata delas. Jesus não está sugerindo que o céu é um imenso playground. As crianças são nosso modelo porque não têm qualquer pretensão ao céu. Se estão mais próximas de Deus é porque são incompetentes, não porque são inocentes. Se recebem alguma coisa, tem de ser de presente. Paulo escreve em Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que se ninguém se glorie. Capítulo 2, versos 8 e 9. Se tomássemos hoje uma amostra aleatória de 1000 cristãos americanos, a maioria definiria a fé como a crença na existência de Deus. Em tempos antigos, não se exigia fé para crer que Deus existe. Quase todo mundo aceitava-o como ponto pacífico. Mais corretamente, a fé dizia respeito ao relacionamento da pessoa com Deus, se a pessoa confiava em Deus. A diferença entre fé como a crença em algo que pode ou não existir e fé como confiar em Deus é tremenda. A primeira é questão da mente e a segunda do coração. A primeira pode nos deixar inalterado, a segunda